Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Hoje você acompanha a entrevista feita por Silvana Prestes com Marlon Reikdal durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Temos ainda o quadro Tira Dúvidas, com Ilzi e Elzita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa e você é convidado especial. Você acompanha agora a entrevista feita por Silvana Prestes com Marlon Reikdal durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Olá, nós estamos aqui com Marlon Reikdal, que veio participar do nosso Congresso Espírita do Estado de Goiás para falar sobre o cultivo das emoções. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado, Silvana. Olá a todos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para falar dessa temática tão importante na vida de todos nós, né? Marlon, por que cultivo das emoções? Esse título ele foi bem interessante porque não foi algo pensado de pronto. Nós usávamos o termo educação das emoções, fala-se muito de disciplina das emoções e certa vez nós estávamos pensando a respeito das plantas e ficamos refletindo o quanto de cuidado se precisava para, no caso era uma tulipa, para que aquela planta estivesse naquele momento tão bela, formosa como ela se mostrava. E a partir disso nós começamos a fazer analogia com o cultivo das emoções, que quer dizer que nós precisamos desse cuidado constante do regar, do adubar, do podar, porque a nossa vida emocional, se nós não oferecermos cuidado diário, se não oferecermos uma atenção como elas merecem, nós tendemos a ter muitos problemas. Vários autores falam que as emoções elas são a nascente das nossas maiores felicidades, mas também dos maiores problemas e equívocos da humanidade. Então, muito mais do que a proposta de Santo Agostinho, quando fala que todos os dias, ao final do dia, nós deveríamos refletir sobre as nossas atitudes, a ideia de cultivo nos fala de um olhar permanente a respeito da nossa vida emocional durante todos os dias e em todos os momentos da nossa vida, para que elas cresçam de maneira simbólica e a gente viva um jardim florido, que é o que todos nós almejamos, né? E qual a diferença entre emoções e sentimentos? Essa é uma questão bem interessante, Silvana, porque não existe uma teoria específica ou uma teoria que uniformize estas definições de emoções e de sentimentos. Existem inúmeras teorias, diferentes conceitos. Joana de Ângeles faz uma abordagem no livro Encontro com a Paz e a Saúde, falando de emoções enquanto a questão fisiológica, passageira, que isso está na definição, e os sentimentos como algo mais ideativo, reflexivo. Vallon, ele também faz esse tipo de classificação, dizendo que a emoção ela vem, nos toma, nos envolve de alguma maneira e passa. E que os sentimentos são algo que nós pensamos sobre ele. Por exemplo, a raiva como uma emoção, algo acontece que eu não gostaria que acontecesse, eu fico com raiva. Mas essa raiva tende a passar e dali a pouco eu penso em outras coisas, outros dias. Mas se eu fico alimentando aquela raiva e pensando naquilo que não poderia ter acontecido e fico refletindo sobre aquilo e de alguma maneira fazendo com que isso cresça dentro de mim, eu não preciso mais daquela experiência problemática. Eu já criei o ódio dentro de mim, não precisa mais nem falar naquela pessoa e eu já estou sentindo tudo isso. Então esse é o campo dos sentimentos. Mas não existe uma tabela que classifique o que são emoções e o que são sentimentos e que seja um consenso nem para a ciência e nem para a teoria espírita. Nós inclusive estamos aqui com o seu livro, né, que fala sobre o cultivo das emoções. E você fala de 4 emoções. Vamos começar pelo medo. Como lidar com o medo? Então, o medo é uma questão muito interessante, porque existem inúmeras classificações dos medos que fazem parte dos nossos condicionamentos, de medos fantasiosos, das fobias, do medo do desconhecido que vai gerando os quadros de ansiedade. E aí quando nós começamos a estudar a teoria do medo, nós percebemos que existem 2 grupos específicos e um para o qual a doutrina espírita deve se ater, porque o nosso foco é o público espírita. Então nós pudemos pensar que existem medos que estão ligados à sobrevivência do ser. Se agora a gente escuta um estrondo, um barulho muito grande, nós vamos ter uma reação de medo, prontos para se proteger.
Mas existe um medo que ele está ligado a uma sobrevivência do ego. Quando eu me exponho, quando eu vou falar para alguém dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, quando no Centro Espírita nós somos convidados a fazer uma oração, uma palestra ou coordenar um estudo, nós não estamos correndo risco de vida. Mas o ego corre risco de vida e por estar num estado adoecido, ele vai estar mais preocupado com o que as pessoas vão pensar ou achar do que com a própria tarefa. Então veja que neste caso, separando entre os medos ligados à sobrevivência do ser, em decorrência do instinto de sobrevivência, e os medos ligados à sobrevivência do ego adoecido, esse estado patológico, nós podemos pensar que nem todos os medos eles têm que ser combatidos. Alguns medos precisam ser respeitados, precisa de cuidado, nós precisamos desenvolver uma postura de atenção em relação a esses medos. Vou sair na rua à noite e sinto um medo, é porque eu preciso me preservar naquele sentido. Mas quando sou convidado a uma tarefa, ou quando eu quero falar para alguém dos meus sentimentos, do quanto eu gosto daquela pessoa, do quanto ela é importante na minha vida e sinto medo de pedir desculpa a alguém, esse medo, ele não está ligado a uma preservação que precise ser respeitada, que nos leve a um comportamento de prudência. Esse medo, ele precisa ser enfrentado, precisa ser ultrapassado para que nós coloquemos os nossos ideais e o trabalho, o nosso comprometimento acima das questões egóicas. Então o medo ele exige esse discernimento do que são medos que nos levam a uma postura de prudência e de cuidado e dos medos que estão ligados ao ego adoecido e que exigem uma superação pessoal, um enfrentamento para o desenvolvimento intelecto-moral. Nós vamos para um breve intervalo. Antes você confere a dica de leitura da semana e voltamos daqui a pouquinho. Olá, meus amigos! Estamos aqui hoje com muita alegria para trazermos para vocês uma dica de leitura. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, mas hoje eu venho compartilhar com vocês um livro que fala sobre compartilhar. É o Compartilhar Deus, de autoria de Horácio Augusto Mendes de Souza e Eduardo Felipe Mendes de Souza, meu marido e meu filho. Não é porque o livro é deles, mas o livro é maravilhoso, traz ideias maravilhosas da família, temas para a família, coisas que nos afligem nesse dia a dia nosso corrido. A gente às vezes tem muita dificuldade de compatibilizar as coisas que nos acontecem no dia a dia com aquilo que a gente lê nos livros das obras básicas. E esse livro vem justamente contextualizar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, reality shows, guerras, intolerância, brigas entre vizinhos, tudo isso que acontece no nosso dia a dia, à luz da doutrina dos espíritos. Então, recomendo para vocês a leitura. O livro está muito bacana, com uma editoração maravilhosa da FEEGO. Recomendo grandemente. Um forte abraço. Olá, estamos aqui hoje para convidar você para fazer parte de um projeto de amor, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. A ONG que tem auxiliado milhares de crianças na África, especialmente em Moçambique, uma região tão sofrida do nosso continente africano. Desejamos convidar você para que se torne um padrinho, faça uma doação esporádica, ajude como puder. Porque cada um de nós, fazendo a nossa parte, poderemos transformar o mundo em que vivemos. Eu faço parte deste projeto de amor, que você possa fazer também. Estamos de volta para o segundo bloco de entrevistas com Marlon Reikdal. Continue conosco. E a raiva? A gente vê a presença da raiva muito grande na nossa sociedade, né? Por que isso? O estresse? Por que isso? E ainda o trânsito, né? Não tem quem sobreviva ao trânsito. Hoje se fala das grandes cidades, mas as cidades menores têm problemas. E isso delata uma postura um tanto egocêntrica que estamos vivendo, aonde parece que a vida deve se submeter às nossas vontades e ao nosso tempo. Então, se eu estou no trânsito e com pressa, quero que todo mundo ande rápido, eu fico com raiva. Eu desejo que todo mundo ali naquela via ande rápido.
Mas se nós estamos num domingo tranquilo, passeando no parque e alguém buzina atrás de nós porque está com pressa e quer que a gente ande rápido, a gente também fica com raiva. Então não existe uma lógica de vamos andar rápido ou vamos andar devagar. A lógica é vamos andar no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, na velocidade que me interessa. E isso, como eu estava dizendo, revela nossa postura egocêntrica de acreditar que o mundo deve nos servir, que as pessoas elas estão a nosso serviço em função do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma de pensar e agir, e quando o mundo não se submete a essa vontade, nós ficamos com raiva. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela nos diz que a raiva é consequência do ego adoecido. O que isso é? Consequência do ego ferido, desculpa. O que isso quer dizer? Que em todas as situações que nós sentimos raiva, é uma sinalização do nosso psiquismo dizendo que algo não está bem, que precisa de uma mudança, que precisa de algum tipo de transformação, porque a raiva é uma energia de transformação. O medo, como nós estávamos falando, é uma energia de autopreservação, e a gente precisa ter esse discernimento do que preservar. A raiva é uma energia de transformação, mas a gente também vai precisar do discernimento para entender o que precisa ser transformado. Às vezes, o que precisa transformar são as condições externas. Eu estou num trabalho com um chefe que não respeita todo o meu empenho, que me humilha, que me desrespeita. Eu vou sentir raiva. E essa raiva é uma energia que vem para que eu transforme esse meio. Talvez possa usar dessa raiva para encontrar um emprego melhor, para me qualificar mais, para buscar outras alternativas. Mas a grande maioria dos momentos em que nós sentimos raiva, ele se refere a uma transformação que precisa acontecer dentro de nós. O que isso quer dizer? Eu preciso refletir que o mundo não gira ao meu entorno. Eu preciso refletir que as pessoas não agem, pensam ou fazem como eu gostaria. Então é uma mudança, mas não uma mudança do contexto. Em geral, a gente quer mudar o contexto. A gente quer, então, muda de emprego, muda de relacionamento, de filho não dá para mudar, mas nós ocupamos o nosso tempo de outra forma e vamos mudando as coisas externas para não fazermos o enfrentamento da mudança interna. Então também há necessidade de grande discernimento para entender o que precisa ser transformado naquele momento. Às vezes, no trânsito, o que precisa transformar é porque eu preciso me organizar para sair um pouco mais cedo. Ou se eu passo muito tempo dentro do carro, então eu vou me organizar de como ocupar melhor esse tempo, ouvindo uma música, ouvindo uma palestra, e isso vai fazer com que eu não entre nesse turbilhão de emoções negativas que vão nos assolando ao longo do dia a dia. Mas tanto no medo quanto na raiva, nós precisamos de um grande discernimento, porque não existe uma resposta pronta. Faz assim com o teu medo, faz assim com a tua raiva. O que precisa é compreender a situação particular, porque cada um de nós vive um momento específico, com uma demanda específica e com respostas específicas para nós. Então nós precisamos compreender o que está acontecendo dentro, para que na medida que eu entendo o que acontece dentro de mim, eu consigo direcionar a minha vida e as minhas emoções fora. Vamos novamente para um breve intervalo, mas antes você acompanha o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Euzita. E na sequência, o terceiro bloco de entrevistas com Marlon Reikdal. Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. Hoje conosco, Euzi Nascimento, para responder às questões que vocês têm enviado para o programa. Euzi, como você vê a importância da evangelização na vida da criança? É importante levar os filhos para a evangelização? É extremamente importante. É uma oportunidade ímpar que nós temos de canalizar o espírito imortal para a sua finalidade precípua, que é o quê? Evoluir. E se a criança já vem para um lar que tem esse entendimento, essa condição de orientá-la para a evangelização, de até exigir que ela compareça sim
Porque há pessoas, há familiares que deixam à vontade, dizem, não, meu filho é muito pequeno para eu estar dando essa importância tamanha, estar insistindo, mas tem que dar a importância que é enorme e insistir sim, porque não vamos deixar passar esta vez de orientar esta planta tenra que já está brotando com aquela vontade de aprender. É o momento em que nós devemos semear na boa terra. Não tem senão. Acho que é realmente importantíssimo. Nós nem sabemos que espírito nós temos sob o nosso teto. Às vezes veio ávido por esse alimento. Por que impedir que ele se desenvolva? Muito bem, não saia daí, o programa Encontro Fraterno continua. E para as suas perguntas, veja na telinha tiraduvidas@feego.org.br. Mande suas questões. Obrigada. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do Espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o Congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta com o terceiro e último bloco de entrevistas feitas por Silvana Prestes com Marlon Reikdal durante o nosso Congresso Espírita Estadual. Continue acompanhando conosco. Falando da tristeza, hoje em dia a gente vê as pessoas, elas não falam eu estou triste, já acordam e falam hoje eu estou deprimida. E aí, como lidar com essa tristeza? É interessante, né? A gente acabou banalizando a palavra depressão. A depressão é um transtorno mental. Existem diferentes quadros no sentido da depressão num episódio leve, um episódio moderado e um episódio grave. Então, quando nós olhamos para uma pessoa deprimida, nós não vamos ver o mesmo quadro, porque uma pessoa com um episódio leve e uma pessoa com um episódio grave tem muitas mudanças. É claro que não podemos dizer que está deprimido apenas aquela pessoa que está deitada na cama, que não quer levantar para se alimentar, que não quer sair de casa. Esse já é um quadro grave de depressão. Mas nem por isso pessoas que estão no dia a dia, trabalhando, se ocupando com diversas tarefas, também não estejam deprimidas. Mas daí nós fomos para um outro extremo de banalização, onde a gente acorda triste, com o coração apertado, vivemos um momento um tanto angustiado e já dizemos estamos deprimidos. Como se, hoje eu acordei deprimido. E aí, como no final do dia a pessoa está feliz, então ela vai dizer que ela está no transtorno bipolar, porque ela acordou deprimida. E depois, ao final do dia, ela está alegre, então ela está com transtorno bipolar, que é essa alteração. E isso não é verdade. A tristeza é esse movimento de introspecção. A gente está um pouco mais recolhido, olhando para dentro, sem muita disposição para sair, para bater papo com as pessoas, para realizar todas as tarefas como realizávamos e não necessariamente estamos deprimidos. A psiquiatria, ela vai falar para pensarmos em 8 semanas, 2 meses. Se este sintoma de tristeza persiste com alguns traços de culpa, de mal-estar, então é possível que a gente esteja falando de um quadro de depressão. Mas essa tristeza que a gente vive no dia a dia, ela não permanece por 8 semanas. Por isso que, embora não seja um diagnóstico fixo, ajuda a gente a entender que quando eu passo uma semana triste, não tive o resultado que eu gostaria no meu trabalho, quando ouvi algo que não gostei no meu dia a dia, eu vou fazer essa introspecção e isso faz parte da natureza como algo saudável.
Porque quando eu tenho um desencontro com um amigo, algum tipo de problema, eu vou precisar parar, refletir o que aconteceu, o que daquelas minhas posturas eu preciso modificar, o que poderia ter feito ou não deveria ter feito. Então veja que a tristeza é esse momento de introspectar, de silenciar, para que a partir disso a gente reavalie o nosso comportamento, as nossas posturas, as nossas atitudes. E a depressão já não está num processo de reavaliação. Num quadro depressivo, nós simplesmente nos fechamos. Existe, na maioria das vezes, do quadro depressivo uma culpa, seja consciente ou inconsciente. Existe um estado de grande sofrimento, de angústia. Então nós separamos tristeza de depressão, entendendo que elas podem fazer parte da nossa vida, mas a tristeza, ela é necessária que faça parte da nossa vida. Joana de Ângeles diz, como parte do cardápio da saúde humana. O que quer dizer? Que todo ser humano vai viver momentos de tristeza, um tanto angustiado, mas que isso sirva para silenciarmos o nosso pensamento, silenciarmos as nossas atitudes, refletirmos como estamos conduzindo a nossa vida e a partir disso transformando e encontrarmos caminhos melhores e mais saudáveis. Falando sobre alegria, né? É algo que faz tão bem. Como é que a gente identifica uma pessoa alegre? Como é que é essa verdadeira alegria? Tem que pensar nisso, né? Uma verdadeira alegria. Porque como nós temos uma exigência de estar bem, a pessoa chega no centro espírita um tanto triste, a gente já diz, mas que isso? Você não é espírita, você tem que estar alegre. Aí a gente acha que colocar um sorriso no rosto, que expressar esse tipo de alegria nos torna uma pessoa alegre. E claro que isso não é verdade. A alegria, ela decorre de uma sensação de estar tudo bem, de estar tudo sob controle, mesmo quando as coisas não estão bem, mas de conseguir dar um sentido à nossa vida. A alegria, ela não vai existir porque está tudo bem, como se existindo um problema, aí não pode ter alegria. Como se a gente justificasse, é claro que eu não posso ser alegre porque tem problemas financeiros, porque nesse país. Não quer dizer isso, que nós temos que esperar estar tudo bem para estarmos alegres. Mas o que a doutrina espírita nos oferece em termos de conhecimento, nos permite compreender que mesmo não estando bem, está tudo ok, no sentido de que Deus é justo, é bom, coordena as forças do universo e tudo se encontra plenamente organizado dentro das suas leis. Isso nos dá a sensação da alegria até frente às dores, os sofrimentos e as dificuldades. Então a alegria que a nossa sociedade exige, este sorriso no rosto, muitas vezes por uma imaturidade pessoal, por não sabermos lidar com a alegria no dia a dia, por não conseguirmos viver esta emoção que brote de dentro de nós, nós nos obrigamos a uma expressão de alegria e vamos buscando meios que diríamos assim, falsos ou artificiais de alegria. Então a gente vai no shopping, faz compras, nós vamos num bom restaurante e postamos que estamos lá no melhor restaurante da cidade, aí as pessoas comentam e a gente fica alegre. Nós vamos trocar de carro, vamos comprar uma casa nova e isso nos dá uma sensação de alegria, que as pessoas chamam de alegria. Mas isso a gente poderia separar e chamar de uma certa euforia, porque é aquela coisa que vem e a gente se sente animado frente àquele estímulo, mas logo passa. Não é euforia enquanto um transtorno mental, diagnóstico de euforia. Mas é uma euforia no sentido de que não é uma emoção verdadeira que brotou dentro de nós em consequência de um estado da alma. Ela é algo artificial que vem de fora para dentro e que muitas vezes dura poucos minutos. Porque quando você sai do shopping center com todas as sacolas das compras que fez, logo você vai pensar no quanto gastou, que talvez nem poderia ter gasto, porque o limite do cartão de crédito permite gastar sem ver quanto que tem na conta para pagar no mês que vem. Ou quando nós vamos num restaurante, saímos com uma pessoa, nós estamos num estado um tanto eufórico, que faz com que a gente perca até um discernimento. As pessoas às vezes ficam mais sexualizadas, mais extrovertidas, disponíveis para os gastos, para posturas mais arrojadas que não revelam de verdade uma alegria. Porque a alegria, embora seja uma sensação de entusiasmo,
ela não pode ser confundida com esta sensação eufórica, uma agitação, e aí a gente fala mais alto, mas em geral para escamotear um mal-estar que existe dentro de nós. Então nós vamos oscilando entre estados de tristeza, de angústia, de mal-estar, com estados de suposta alegria, mas que não é o movimento saudável do estado bipolar do ser humano, que não é o diagnóstico bipolar, mas o estado bipolar, que oscilamos entre momentos de tristeza e de alegria como um ser humano saudável. Nós tentamos trazer um comportamento de alegria para escamotear as angústias, as ansiedades, as frustrações, os medos, todos esses estados de dificuldade que temos de lidar, tentando camuflar aquela situação dolorosa, as perdas, as frustrações que não conseguimos lidar. Então veja que a verdadeira alegria, ela decorre de um estado de fé, decorre de uma postura de perseverança, decorre de uma compreensão a respeito da vida, do sentido que a vida nos oferece, das questões que muito bem o Espiritismo nos esclarece. E quando tudo isso está equacionado dentro de mim de uma maneira mais organizada, eu me sinto alegre, eu me comporto alegre, não 24 horas, não o tempo inteiro, mas me sinto alegre de verdade, uma alegria que não precisa se expressar de maneira turbulenta, que não se expressa de uma maneira agitada, aquelas pessoas que chegam e que tomam o espaço inteiro do ambiente, que falam alto, que usam o tempo todo na mesa, embora tenha mais pessoas, isso não é alegria. Isso é uma extroversão mal trabalhada, isso é um estado de euforia, muitas vezes de medo, de ansiedade, que a pessoa não consegue lidar, exterioriza dessa forma, porque a verdadeira alegria, ela decorre desse estado interior, do reconhecimento de que está tudo ok, mesmo que não esteja tudo ok para o ego. Mesmo que não esteja tudo ok no sentido do que eu gostaria, de como eu gostaria, mas me entrego a Deus na sensação de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós estamos também com outro livro seu, lançamento agora, né? Diálogo Fraterno, Ética e Técnica. Fala um pouquinho sobre esse livro. Fiquei muito feliz com esse lançamento aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás, né? E por conta do evento. E nós escrevemos Atendimento Fraterno, essa discussão sobre o diálogo fraterno, Silvana, porque víamos em muitas casas, muitas situações, onde as pessoas vão para uma postura de aconselhamento. Como se alguém procurando a casa espírita vem com um determinado problema e nós, enquanto atendentes fraternos, nos sentimos responsáveis por resolver aquele problema, por dizer como a pessoa tem que agir, o que ela precisa fazer com o marido, com o filho, com o trabalho. E isso não nos cabe em termos de atendentes fraternos. Além disso, a gente tem muito poucas referências sobre a forma de conduzir o diálogo, a forma como enquadrar o diálogo, e por isso nós escrevemos o livro, com a intenção de ajudar as pessoas a compreender que não é um diálogo informal, não é um bate-papo que nós estamos ali na rua conversando, e muito menos uma postura de aconselhamento. Então nós trouxemos algumas noções da psicologia, do entendimento, da entrevista psicológica que possa subsidiar as pessoas ao diálogo fraterno, não como uma psicoterapia, obviamente, mas como técnica para que a gente saiba enquadrar o diálogo, para que a gente saiba conduzir de modo a que no atendimento sempre prevaleça a doutrina espírita. As pessoas vêm trazendo uma demanda, uma problemática, e o compromisso do atendente fraterno é trazer a doutrina espírita naquele aspecto, algum ponto doutrinário que ajude o sujeito a compreender melhor a sua problemática. Em especial, nós sempre extraímos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso objetivo é ajudar os atendentes a pensar em passos e etapas do atendimento para que ele consiga trazer a doutrina espírita para aquela problemática e instrumentalizar o sujeito para lidar melhor com as suas demandas, com as questões da sua vida, não resvalando nas questões do aconselhamento, do eu acho, do você deveria. Então a proposta é de uma ética e de uma técnica. E nesse livro nós também colocamos uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, que foi publicado em 2013 e que Divaldo nos concedeu o direito de publicação, e que é fantástica a mensagem, fazendo um apanhado geral de todos os cuidados e encaminhamentos de maneira resumida, mas muito profunda, que Manuel Filomeno de Miranda nos proporciona. Então fica aí essa sugestão de estudo, de reflexão a respeito do atendimento fraterno.
Nós agradecemos muito a sua presença. Eu acho que foi um aprendizado que a gente para toda a vida, né? As emoções, elas são um tema desde a criança até o idoso e que está muito ligado à nossa qualidade de vida, né? Então que a gente se debruce sobre esse tema, estude, pense, reflita, porque isso só tende a nos acrescentar e vivermos cada vez melhores. Nosso programa está chegando ao fim. Você ainda assiste o Momento Cultural e nós já agradecemos a você pela presença, pela amizade, pela parceria em mais um programa Encontro Fraterno. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Chegados os tempos em que velhos paradigmas deverão ruir e a luz do firmamento irá reluzir para mostrar-nos os caminhos da transformação. São chegados os tempos em que corações endurecidos vão se arrepender, pois conhecerão o exílio para se transcender. É o sofrimento da nova transição. Só o amor, será capaz de exterminar todas as guerras. Será capaz de acalmar a nossa terra, trazendo enfim a paz em nossos corações. Só o amor, será capaz de acabar com o egoísmo. Só o amor para desenvolver em nós o altruísmo, consolidando a tão sonhada regeneração. Então vem cantar o amor que nos renova. Então vem cantar o amor que nos transforma. Abra o seu coração. Chegou enfim a transição planetária.